Bom, o bate-papo desse domingo é com o meu amigo Paulo Fernandes. Obrigado. Esse rapaz que está aqui, ele é um orgulho da engenharia brasileira, porque a gente sempre fala, o Brasil importa tecnologia, o Brasil não produz nada de tecnologia. E ele tem uma patente, né, registrada em vários lugares do mundo, a criação brasileira, uma inovação, saiu da cabeça dele ali quando estava dentro da Petrobras, fez a empresa, chama Liderhall, produz ali em Duque de Caxias, mas está no Canadá, está aqui no Brasil, ele é que vai contar essa história. Paulo, obrigado aí para a gente conversar, e vamos falar de um assunto que a mim é muito grato, que é o setor de petróleo, né? Você nasceu quase dentro do poço. Entrei bem novinho. Pois é. E um setor que sofreu muito, né? Toda essa confusão política, Operação Lava Jato, Petrobras ladeira abaixo. Eu não sei, a sensação para quem está de fora é de que as coisas estão retomando, quer dizer, pré-sal ali, dando gás, a empresa ainda um pouco tonta no que vai fazer. Mas você que está do outro lado da mesa, né? Quer dizer, você que faz parte dessa indústria de suprimento, que é, no teu caso específico, são os dutos terrestres, né? A área de downstream. A área que transporta os produtos, né? Seja o petróleo, seja o gás, seja os utilidades, os outros sítios. Você ajuda, de alguma maneira, a construção dessa malha. Então diz pra gente, está respirando um pouquinho? Tem uma luzinha no fim do túnel ou ainda está sofrendo muito? Antes de mais nada, eu queria te agradecer o convite, me sinto honrado mesmo. Sempre que eu te encontro, sempre é um bate-papo bem gostoso. Vitor, assim, só fazer um breve histórico, né? Você já me conhece, mas a turma não me conhece. Eu fui oriundo de Petrobras, mesmo, né? Entrei com 19 anos para a Petrobras, um menino, né? Então, de dentro do poço, prática do poço ao posto, né? O slogan da Petrobras da época. E depois saí, com 39 anos de idade, eu fiquei praticamente 20 anos lá na Petrobras e montei a minha empresa. E no início sempre eu não sabia nem como lidar, como ser empresário. E fui aprendendo, apanhando, até que cheguei e enxerguei alguns vieses que eu via de dentro da Petrobras que mereciam ser melhorados e aproveitei e fui tentando ajudar. A princípio, ajudar mesmo, né? Suprir aquela falha e acabou depois gerando uma empresa, né? Então, nós estamos aqui numa empresa carioca, no Rio de Janeiro mesmo. Mas agora, indo na tua pergunta, a luz no final do túnel, claro que há. O Brasil é um país gigantesco, com 1000 reservas. O pré-sal realmente, né, é uma área gigantesca frente a tudo que nós já tínhamos, né, uma área inexplorada. Né, a obrigação da Petrobras de participar, sempre com a partilha dela dos 30%, tal, isso foi desonerado e tudo mais. A Petrobras estava sem fôlego frente a todos os problemas que ela passou, realmente ela não teria condições de atender a tudo. E agora, com essas divisões, as vendas de alguns campos, a intervenção da ANP mediando isso, deixou a Petrobras, acredito eu, mais leve para tomar decisões. A gestão do Parente não foi uma das melhores, mas ele ainda tentou, ele tropeçou, atropelou. E agora parece que a Petrobras entrou no caminho realmente do que eu sempre imaginei que devesse ser uma empresa de petróleo. Não, a empresa de petróleo não pode carregar penduricalhos além do que ela tem que fazer, né? Então ela tem que se livrar de algumas coisas que vinham, muita coisa assim, me desculpe, mas é a visão do empresário, né? O social também demais acaba levando o foco da empresa para outros caminhos. Então acho que agora eles acertaram um pouquinho em se livrar de alguns ativos, mas só não pode entrar num caminho do paradoxo, né? De você livrar de uma coisa e depois querer reinvestir naquela mesma coisa. Né? Você vende uma coisa e depois faz a pagando mais, né? Pagando mais. E vender coisas que já estão amortizadas. Né? Aí eu não concordo muito. Né? Posso te dar um exemplo rápido, até que tá no mercado agora. Né? Petrobras pretende vender as refinarias.
né? Vender o mercado, né? Uma coisa meio estranha. Até. Vender onde ela faz o dinheiro, né? Se fosse fazer outra refinaria, a gente pode discutir, mas acho que já tem. O Brasil trabalhou durante 60 anos, né? 62, quase 60 anos, com 11 refinarias. E aí decidiram, né? Decidimos porque ainda me sinto parte do corpo da Petrobras, né? A gente fica... Decidiram fazer Comperd e fazer a RNEST. Não, e outras, né? E outras, né? Tinha. A Prêmio 1, Prêmio 2, né? Isso tudo entrou no mapa, na matriz de refino deles. E depois chegaram a fazer terraplenagem de Prêmio 1, Prêmio 2, né? Tudo mais. E não foi avante e tal. E agora estão falando em vender refinarias. Vamos desfazer Não vê, assim, ali eu acho que é onde é parte comercial, é a ponta da empresa. Eu não vejo. Tá certo que tem os números que dizem que o custo operacional de uma refinaria é muito caro, a gente quando vai ver o preço do barril, da operação por barril, né, o Apex disso, a gente vê que o lucro não justifica e tal, mas as refinarias nossas trabalham com uma carga de redundância muito grande. A Petrobras, ela prima muito por segurança, prima muito também, mas tem que ver, se você compara um custo de operação de uma refinaria no Kuwait com uma refinaria nossa aqui, a nossa perde mesmo. Então não é negócio ter uma refinaria no Brasil. Então a Petrobras tem que parar e otimizar isso. Então ela vai passar a pensar em não vender refinaria. Mas aí ela está pensando em terminar o RNEST. Ela quer vender refinaria, mas vai terminar o RNEST. Né? Já tem lá quase 60%, 70% pronto, né? É um segundo trem, né, como eles chamam. Tem uns trens de produção. Agora, tem o seguinte também, a hora que você implementa uma obra desse porte do RNEST, vai gerar emprego. Se é uma solução de curtíssimo prazo para pelo menos movimentar o mercado, vai. Mas também não fica batendo na empresa que quer vender refinaria. Me desculpe, senão fica paradoxal. A gente está de um lado, os caras vão acelerar na construção e vão vender no outro lado. Como venderam a malha de dutos, nossa, na malha sudeste, para canadense, né? Brookfield. Vende a malha de dutos. Não, mas vamos fazer o Rota 3. Eu não estou entendendo. Por que então não capta o investidor para fazer o Rota 3 e deixa o cara operar? Né? Agora, vende a malha sudeste que nós vamos demandar dela depois. Uma malha sudeste que já está... a Petrobras correu todos os riscos. Fazer um Gasoduto 3, fazer um Gastal, um túnel, uma obra de desafio, de engenharia gigantesco. Aquele que passou por meio da Serra do Mar. Por meio da Serra do Mar, com um shaft vertical de 534 metros, nunca antes feito. E um não encontrava o outro, né? Ali foi... Era um desafio, né? O nome é Challenger, mas era um desafio porque, na verdade, a Petrobras estava sob uma pressão administrativa na época, da diretora da época de Gás e Energia. Ela queria, de toda maneira, que se cumprisse. O foco dela era cronograma, era prazo. E viu-se que pela rota comum o túnel estava atrasando muito, então eles pegaram o pessoal do EIP, que tinha uma vasta experiência em perfuração de poço vertical, e tentaram fazer essa perfuração de furos direcionais, né? E tinham tudo para certo, mas formação geológica, alguma coisa aconteceu, era uma coisa muito longa e desencontraram. E aí acabou o plano A, voltando a ser o plano A, né? O plano B seria esse, e aí acabou que foi o túnel. E aí, até eu nem posso falar, eu até estou feliz, porque foi a Liderol quem viabilizou que... Arrumou a solução. Arrumou uma solução. E acelerou bastante o prazo da obra, né? Porque com a nossa tecnologia nós pudemos permitir que a tuneladora a TBM, que é a Tunnel Boring Machine, a máquina, o tatuzão, né? O famoso tatuzão, o tatuzão trabalhasse e nós viéssemos exatamente atrás, inserir na coluna em paralelo. Nas horas que a máquina parava, 4 horas por dia, para fazer a sua manutenção, nós entrávamos trabalhando. Então trabalhávamos 4 horas a 2 horas por dia e ganhamos ali uns 8 a 10 meses de prazo para a Petrobras. Foi bem interessante essa tecnologia. Então, assim, a luz que eu vi... Paulo, hoje, por exemplo, nessa área, a gente vai ter aqui no segundo semestre
principais feiras do mundo de dutos, né? Que é a Rio Pipeline. Sim, sim. E, quer dizer, o Brasil só tem projeto ou tem obra nessa área? Olha, eu vou te falar, eu sou um dos maiores entusiastas e como comandante da minha empresa, a minha empresa tem que ser entusiasta também, né? Então, somos entusiastas desse tipo de evento, feira. Porque feira você traz tecnologia, você mostra a tecnologia, você apresenta a tua tecnologia para o mundo. E a Rio Pipeline é um evento que é gerado e gerenciado pelo IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, e que é mundial. Então, é um intercâmbio de tecnologia e de conhecimento com os papers tecnológicos, técnicos e tal, para trabalhos técnicos que envolvem o mundo inteiro, né? Então, essa feira realmente ela divulga bastante isso. Agora, o mercado brasileiro, eu não vejo grandes projetos para a área de dutos. Eu não vejo esse entusiasmo da Petrobras, ou da própria ANP, ou da própria Transpetro, né, que é quem opera os dutos, de voltar a investir. E aí, insisto, se estão vendendo uma área de dutos, é um contrassenso fazer feira para trazer duto, para construir duto. Não faz sentido, né? Agora, a Liderol, quando ela se propôs a vir para esse mercado, nós ficamos 100% centrados nesse mercado. Nós não fomos para fazer manutenção ou projeto, não. Nós somos uma empresa construtora de dutos. Então, hoje qualificado pela Petrobras, cadastrado pela Petrobras como EPCista. Nós hoje podemos pegar uma obra do início ao fim, pela nossa competência, pelo nosso porte, pela nossa qualidade de todas as ISOs e tudo mais. Mas o mais interessante, Vidor, é que, apesar disso tudo, eu reconheço, e é fácil de enxergar, o Brasil é um país muito grande. Quando a gente fala em fazer uma malha de dutos no Catar, por exemplo, o Catar é um paísinho... 10 quilômetros já acabou. 10 quilômetros você atravessou o país, né? Então o Brasil é muito grande. E isso é uma visão que eu discuti forte com a ANP em meados de 2010, visitei a então diretora Magda Chambriard, se eu não me engano, tive reuniões com ela aqui no Brasil, tive reunião com ela em Houston, no stand da ANP, com os diretores, e sugestão que eu dei, e isso inclusive foi um trabalho feito por um mestrando da UERJ e para o grupo da ANP do seguinte sentido: por que nós no Brasil construímos dutos há 70 anos do mesmo jeito? Ou seja, por que nós fazemos dutos enterrados? E isso na engenharia é uma regra, né? Toda vez que você pratica uma coisa do mesmo jeito, você sempre vai chegar ao mesmo resultado. Então, se a gente quer aumentar a malha de dutos, se nós queremos baratear a malha de dutos, se nós queremos chegar mais no cliente final, nós temos que ter mais dutos, atender mais a periferia, mais dutos. E eu sempre sugeri que tivéssemos uma construção de duto aparente, que os dutos não fossem enterrados. Porque é muito mais barato, é fácil de ver. Você vai construir uma base, colocar um tubo aparente. Por que o enterrado? É por causa de segurança, sensação de segurança? Não, todo mundo sabe que ele está ali por baixo, né? Então, se quiser praticar algum... Pois é. Existem duas... Pô, você tocou no... Você está então quase na área de petróleo. Eu vou te convidar para que fez uma pergunta muito pertinente, muito legal. Acontece o seguinte, tem alguns fatores, mas os três que eu vejo de maior relevância são: primeiro, a estabilidade da tubulação, ou seja, você quando tem uma tubulação muito comprida que você pressuriza, ela pode ficar um pouco instável. Mas isso é fácil de resolver, porque nós podemos fazer ancoragens em pontos específicos, determinado pelas análises de flexibilidade, por elementos finitos ou por outra técnica que quiser usar, via estudo de flexibilidade e ancora. Então E quando você enterra um duto dentro de uma vala, essa própria vala já confina o duto, então ele fica mais estável e você enterra. Então esse poderia ser um ponto. Segundo ponto, justamente o vandalismo, né? Os técnicos da Petrobras falam, vai ter roubo, vai ter furto.
Mas eu vejo por outra visão. Eu acho que o duto aparente é muito mais fácil de você fiscalizar. Né? Você está vendo, a pessoa que está ali intentando o furto, ela está sendo vista. Os nossos dutos são enterrados, mas a nossa cota de enterramento é muito rasa. 50 centímetros, 30 centímetros, 70 centímetros. E o camarada vai ali rapidinho, ele cava aquilo. Na região dos lagos o pessoal passa... Sim. O cara avisa, ó, atenção, não faz buraco aqui, né? Pois é muito perigoso. E quando houve aquele acidente aqui da Baía de Guanabara, não vou me recordar o nome da linha, o mangue desassoreou, ou seja, essa estabilização da vala deixou de existir, porque o mangue é migratório, ele mudou de posição, o tubo ficou aparente e ele começou a trabalhar com flexibilidade e rompeu. Entendeu? Então, ainda tem esse problema que você não controla. Mas, e o terceiro ponto, que aí os ambientalistas, né, batem um pouco mais, é porque você, quando tem um comprimento muito grande de uma tubulação muito aparente, você pode atrapalhar a fauna de circular. Né? Mas isso no Canadá é feito, então é só você fazer uma cota mínima de altura, 1 metro, 1,20 m, estudar o que tem naquela região, quais são os animais predominantes, isso todos os organismos deixa já passar e cria-se também, né, como é feito no Canadá, alguns viadutozinhos e eles passam por cima, os animais, então isso já é resolvido no mundo. É só isso que eu posso chegar agora. E as vantagens superam esses 3 itens que eu estou falando, ou seja, o custo muito mais barato. Imagina você ter que cavar daqui até a Bahia e encontra uma região de rocha. Como é que você cava a rocha? Explosivo, britar, que não é uma coisa horrível. Segundo, prazo de execução, nós vamos ter prazos baixíssimos de construção, né? E terceiro, proteção, ou seja, corrosão baixíssima. Hoje, eu já falava isso naquela época, que o advento dos drones, hoje você coloca drones programados com as coordenadas da linha, autônomos, com captação solar, o drone passeia ali... Mesma noite? Mesma noite, tem bateria, tem tudo, infravermelho, ele passa, lógico, você não vai dar para o drone patrulhar a linha inteira. Você vai criar seções, os primeiros 10 quilômetros, e drones rodando com estações de controle, o pessoal da sala de controle toma conta. Isso para você rodar. E mesmo que você, em último caso, à noite não queira operar, nenhum furto ou nenhum dano ao duto é tão rápido, e recobrível que ele no dia seguinte o drone não fiscalize. Apesar que eu já ouvi falar que o cara fura numa noite, bota o caminhão ali... Pode ser. Mas coisa. Tem os outros dois fatores econômicos e o prazo que acho que suplanta. O México disse que é uma coisa terrível. Não, mas o México é outro capítulo. Aqui no Brasil está começando a ter, né? Não, aqui no Brasil já temos aqui em Duque de Caxias, ali para dentro tem muito. Na Serra das Araras, para ali por dentro, tem fazendas isoladas que tem muito. E São Paulo também teve muito furto, né? Que eles chamam de vandalismo. E a Transpetro tenta coibir isso. A Transpetro tem até uma força que eles chamam de prontação, pronta resposta, alguma coisa assim, que eles tentam agir. Mas tem que levar a polícia junto, porque você não tem poder de polícia. Pode até achar o cara, sai daí. Não, é brincadeira, né? Mas eles devem ter uma equipe de segurança. Agora, o que depõe contra o controle, para mim, da Transpetro é o sistema que chama-se sistema de balanço de massas. Quando a Transpetro chega a detectar, é porque o furto é muito grande, né? Pequenos furtos, realmente, eu acho que a Transpetro não consegue enxergar, minha opinião. Agora, Paulo, peraí, vamos fazer aí. A obra do Comperge, que seria o complexo petroquímico ali de Itaboraí, agora vai começar com a unidade de processamento de gás natural, vai aumentar muito a oferta de gás, por exemplo, né? Esse gás vai ter que ser distribuído ou para usinas termoelétricas, ou para rede canalizada, ou para a indústria, enfim.
Porque o gás você não consegue estocar, né? Você estoca, mas chega um momento que... E não dá para fechar a torneira lá na produção. Essa malha que a gente tem de dutos e tal, ela é suficiente ou não vai ter que ter investimento? Vai ter que ter. O que acontece, exatamente, eu vou falar um pouquinho antes, né? O Comperd, na verdade, não era para ser nada disso, né? O Comperd começou de uma briga, né? Lembra? Governo Garotinho e Petrobras, e depois não deixou passar o duto de 34 polegadas pelo mato, tivemos que desviar para São Paulo e tal. E o Comperd foi se tornando esse... Não é um Frankenstein porque ele foi planejado, mas ele foi crescendo sem ter que ser aquilo tudo, o Bugitonês. Mas já que está assim, agora vai começar por gás. Você tem dois tipos de malha nesse caso. Você tem a malha principal, né, que é a malha que distribui os grandes volumes, e depois, para chegar nesses consumidores que você está falando, você vai ter as malhas secundárias, que aí fica a cargo das distribuidoras locais, né? Então, essa malha, esse investimento da distribuição local, ela não é um investimento de qualquer forma, mas ela pode ser feita a baixa pressão, não precisa dessa alta tecnologia. Não precisa, e inclusive usa tubo de polietileno, né? Então você usa um tubo de 4 polegadas, 6 polegadas, baixa pressão. Isso você não faz? Não. Isso é uma tecnologia que é domínio público, né? E é uma coisa bem rápida, uma mão de obra já mais abundante. No meu caso, nós trabalhamos com tecnologia mesmo, para ambientes confinados, e bastante interessante, isso eu vou completar essa pergunta, é que eu vejo que o Brasil está um pouquinho na contramão, aí que assim, acabo sendo crítico, não tem jeito. O Brasil está na contramão, nós estamos lá fora, a Liderhome, ela hoje está presente em 19 países, presença em 19 países, ou seja, reativamos o nosso escritório em Houston e a Ásia Central é o grande boom do momento hoje, a Ásia Central. Então, Rússia se conectando com China, Rússia se comunicando com Turcomenistão, o Turcomenistão mandando gás para a Índia, através de Afeganistão, Paquistão, entrando ali, que são os projetos TAP, o TAP sem ir, né? Tem vários projetos, e projetos de grandes anos, né? Óbvio que a sobrevivência deles devido ao clima e tudo mais. Sua cabeça não está mais no Brasil, está na Ásia. Tá sim. E aí é isso que eu falo, nós criamos uma empresa de tecnologia brasileira para focar, investir aqui. O Brasil estava naquele boom, petróleo alavancando, Petrobras bombando, grandes empreendimentos. Eu fiz tudo para ficar aqui. Eu não fiz uma empresa para exportar, eu fiz uma empresa para ficar no Brasil. E hoje eu vejo o Brasil sem esse foco de fazer malha, distribuir. E eu te digo mais, eu não falo só para petróleo e gás. Eu falo de dutos multifásicos. Você pode transportar várias coisas. Produtos claros, você hoje passa querosene, passa gasolina, passa diesel, passa o que você quiser. Etanol. Aí você vê, nós ficamos aí refém da greve dos caminhoneiros. Te lembra? Pô, nós ficamos aí no aeroporto. Pelo menos os grandes polos consumidores, aeroportos, hospitais, quartéis, nossos tanques, nossas frotas, nossos armamentos, as usinas nucleares, o que nós tivemos de grande polo, nós temos que sentar, o Ministério do Planejamento, os militares, sei lá quem for, o governo que for, sentar e planejar. Pô, eu tenho que fazer um duto aqui, 12 polegadas é um duto que atende. Ah, mas eu não tenho como cruzar a Serra do Mar. Tem lá, já tem uma que a gente chama de faixa sem domínio, né? Que é o duto o túnel da Petrobras. Passa por lá, liga Taubaté, vai para Campinas, volta para cá. Nós temos que pensar em estratégia de escoamento. De preferência em anel fechado, que se a gente puder refazer a manobra, interrompe por aqui, dê uma manutenção nesse trecho, vai pelo outro lado. O Brasil tem que se pensar. E a Europa está fazendo isso, com todas as diferenças que eles têm de idioma, clero, credo e briga. Aí, Paulo, isso aí não é uma responsabilidade de uma empresa, não é uma responsabilidade da Petrobras, ou seja lá. Tem que ser uma política mais de governo, né? Pois é, mas assim, Ministério da Indústria, é engraçado que a Petrobras sempre assumiu essa paternidade, né?
Porque quem pensa isso, a logística da distribuição e produção e distribuição de combustíveis fica na mão da Petrobras, quando deveria ser, pelo menos, esses grandes... Isso é uma política de Estado. Mas é lógico, mas isso que eu estou te falando, Ministério do Planejamento. Está planejando realmente? Pô, já entra o governo de 4 anos, sai, o cara não dá continuidade. Nós não fazemos um projeto para 50 anos. 50 anos nós queremos estar onde daqui a 50 anos? Um colega meu, jornalista, que depois passou muito para o mundo publicitário, ele me conta uma história que eu acho magnífica. Diz assim, você sabe que aquela obra do Ministério da Fazenda, do presidente Antônio Carlos, foi inaugurada pelo Getúlio Vargas? Aquilo é um prédio romano, né? O imperador romano ia ficar satisfeitíssimo com aquelas colunas. Aquele prédio ficou pronto em 1942. O Ministério da Educação, idem, na mesma época, arquitetura diferente, o Ministério do Trabalho também. Olha, se gastou quanto naquilo? Eu não sei, porque não era... Foi um arquiteto estrangeiro, não foi nem arquiteto brasileiro. Em 1960, a gente inaugurou a mesma coisa em Brasília. Então aquilo só durou 18 anos. Um investimento... Pô, aí não teve alguém de planejamento dizendo, peraí, gente, não vamos fazer uma coisa igual aqui, já tem ali, leva a capital para Brasília, mas... Deixa a administração aqui. Não deixa, o Ministério da Fazenda está pronto, vamos fazer o que não tem, né? Pois é. Eu falo isso muito. E aí, né... Eu não tenho planejamento, a gente já não... Não exercita. 4 anos. 4 anos, mas nada se constrói dessa envergadura em 4 anos. 4 anos. Por exemplo, eu vou agora aqui brincar, né? Existia a possibilidade de fazer o trem-bala. O custo do trem-bala, Vidor, você faria 3 viadutas, pô. Você pode fazer uma viaduta só para escoar caminhão, uma viaduta só para escoar ônibus e uma só para passeio, para carro de passeio. Então, e você podia fazer uma viaduta moderna com um transporte modal no meio, já construindo as pistas e o trem no meio, com toda a infraestrutura de posto, estação, né, o que for, para as cidades pequenas que fôssemos cruzar por ali, hospital, tudo mais. Mas não, o Brasil não pensa para frente. Mas eu não consigo chegar até São Paulo. Então para em Barra Mansa. O outro governo segue de Barra Mansa até Resende, pô. Mas tem que começar a obra em toda a frente, aí nada vai. E não fecha. Então, aí você fala, poxa vida, é responsabilidade da Petrobras? Não, não é. E eu volto a dizer do penduricalho. Acaba sendo mais um penduricalho que a Petrobras acaba carregando, né? Eu me lembro, né? Você acha que a Petrobras tinha necessidade de ter uma 7BR para fazer plataforma? Não. Para que construir uma 7BR? Montar uma empresa para gerenciar 28 plataformas que ela ia usar. Isso já... É política errada, mas é política. Fizeram errado. Os caras na 7BR não tinham nenhuma furadeira para pendurar o quadro do presidente da República. E a Petrobras tinha tudo. Acabou que a Petrobras teve que ceder gente para ir para lá. Tá errado. Ali é outra história, Paulo. Não, é uma história muito cabeluda. Mas eu não quero ir por esse lado. Eu estou dizendo, só citando um exemplo de como as coisas vão descoordenadas. A Petrobras não tem que gerenciar isso. A Petrobras ela tem que cortar os penduricalhos mesmo, se centrar no foco dela, que é produzir petróleo, comercializar petróleo e distribuir petróleo. Isso sim, eu acho que distribuir é função dela, sim. Tá? Até para exercer o lucro dela. Porque senão ela vai fazer trading, ela vai ficar comprando e vendendo petróleo. Não é esse o foco da Petrobras. Ô Paulo, esse canal aqui também é de empreendedorismo, então a sua história é uma história muito bacana de empreendedorismo. Quer dizer, você começou ali com um pequeno equipamento, né? Que permitia que o duto pudesse ser construído e empurrando ele, né? Ele ia empurrando... Foi uma forma diferente. Você diz que há 70 anos se faz igualzinho, mas você ajudou a fazer de uma maneira diferente. Você craneou isso ainda quando você estava na Petrobras? Não, a história foi... Estou falando do início. Mas, assim, ainda não começou por aí, começou um pouquinho antes, né? Aconteceu que quando eu saí da Petrobras, eu fui procurado por uma empresa alemã, os alemães são danados na metalurgia, né? Eles têm um histórico grande nos aços.
E na história moderna, né, eles têm uma história muito forte também nos polímeros, nos plásticos, né? O polímero, na verdade, ele surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial para cá, ele pegou corpo, né, os plásticos. E eu fui procurado por isso. Só que os alemães, eles não queriam vender as peças, eles queriam vender o commodity plástico. E queriam vender na Petrobras. Como eu era oriundo da Petrobras, eles me deram a representação deles da Alemanha para eu vender plástico para a Petrobras. Aí eu chegava na Petrobras, a Petrobras falava assim, olha, pô, Paulo, plástico, eu faço o que com isso? Então eu comecei a ter ideia e aí eu fui aprender o que eram os plásticos, e eu vi que os plásticos tinham propriedades que a gente conhecia, só aquele plástico da engrenagem do ventilador, né, que quebrava e tal. Mas existem plásticos hoje de alta performance, são plásticos extremamente resistentes, inclusive a temperaturas, que a temperatura é o grande inimigo do plástico. E eu fui aprendendo sobre plástico e eu vi que aquele plástico podia entrar na formulação de muitas peças que a Petrobras usava com um rendimento melhor. Mas aí veio o paradigma. Pô, Paulo, essa peça aqui é de aço. Você quer colocar plástico? Isso aqui vai dar certo? Isso vai quebrar. Eu falei, não, vamos lá. E nunca fui acreditado, eu fazia testes, eu fazia análises, eu rodava cálculos matemáticos, mas eles não acreditavam. Então o que eu fiz? Eu comecei a fabricar peças e doar. E aí foram usando, foram vendo que aquilo funcionava muito bem. E um dos grandes problemas foi no terminal aqui da Baía de Guanabara, da Ilha Grande, em Angra dos Reis. Eles tinham um problema grande com uma tubulação de grande diâmetro, 42 polegadas. Então, quando você aumenta muito o diâmetro do tubo, ele fica frágil. Porque é um diâmetro grande com a parede fina, ele fica frágil. Então, ele amassava muito com os roletes originais de aço. O rolete de aço trabalhava como um laminador nele. E aí eu peguei os polímeros, fabriquei umas peças, e o plástico com os coeficientes de dilatação e de resistência mais macio que o aço, trabalhavam como um colchão para os tubos, e aí funcionou que era uma beleza, a Petrobras ficou super satisfeita e começou a implementar esse rolete. E um belo dia eu soube desse túnel, já uns 4 anos depois, e fui lá falar com o pessoal de projeto. O pessoal do projeto, pô, Paulo, eu não quero um rolete para suportar, eu estou com um problema maior, eu não tenho como botar o tubo lá dentro. E aí eu fui para casa pensando, fui para a empresa pensando, e aí eu tive o estalo. Ué, se ao invés de eu andar atrás do tubo, soldando o tubo, levando o tubo e ir soldando, se eu ficar parado e fizer o tubo andar, aí como é que faz isso? Peguei uma pessoa de engenharia, vamos fazer os roletes girarem e o tubo é quem vai. E ali surgiu. Então, não, a ideia não veio da Petrobras, não. A ideia foi surgindo à medida que nós fomos tendo também o nosso próprio aprendizado em cima dos novos materiais. Aí você patenteou. Aí patenteei. Por quê, Vitor? Eu, antes de ter chegado no rolete, eu tinha desenvolvido uma peça também para a Petrobras, chama-se abraçadeiras de junta de campo. Quando você tem 2 tubos, você faz a solda, aquele ponto ali tem que ser tratado contra a corrosão. Então ali a Petrobras colocava poliuretano expandido. Então esse poliuretano expandido em contato com a água do mar, com o CFC, que era o cloreto que fazia a emulsificação do poliuretano, em contato com o cloreto de sódio da água gerava ácido clorídrico. Então era ponto de corrosão. Então a Petrobras falou, epa, estou com um problema. E eu conversando com ele, falei assim, olha, eu tenho uma peça pré-moldada que eu encaixo aí. Ah, mas tem que ser instalado em 5 minutos, porque a linha está indo para a água. Aí nós desenvolvemos uma peça, fiz um protótipo, escala real e tal, coloquei lá, funcionou, que era uma beleza. Aí eu falei, gente, agora eu vou vender. Nisso, passou um tempo até decidirem, uma empresa brasileira, que estava lá fazendo o processo da solda, falou pro cara, não, isso aí eu faço também. Aí me copiou e ele vendeu e eu não vendi. Aí eu falei, poxa, o jogo é pesado, né? Aí agora tudo que eu faço antes de apresentar o cliente, eu faço uma patente antes, porque não dá. E mesmo assim a patente dá briga, viu? Porque a patente não te garante nada, a patente é uma expectativa de direito. E aqui no Brasil, inclusive esse dia na mídia estava dizendo, né, que o Brasil vai mudar a regra agora no INPI, dizendo o seguinte, quem tem patente requerida no Brasil, que ele já tenha conseguido a patente no exterior, no MIT, nos Estados Unidos, que é muito mais rápido, coisa de 1 ano, eles examinam uma patente,
Eu registrei uma bolinha aqui no Brasil, registrei essa bolinha nos Estados Unidos. A patente dos Estados Unidos saiu, o Brasil já reconhece. Isso é um projeto que vai sair que é inteligente. Claro. E tira o cara de uma saia justa danada. Tu imagina nos Estados Unidos, o cara reconhece a patente, o cara do Brasil fala assim, não, isso aí não é invenção não. Fala, meu amigo, mas o americano, os Estados Unidos, disse que é invenção. Você que está me dizendo que não é, aí o cara deixava o pessoal aqui numa situação difícil. Então, agora, eles aprovou nos Estados Unidos, que é bem rigoroso, eles lá são focados nisso, aí eles já vão aprovar aqui. Então, até você conseguir uma patente no Brasil, média que o jornal fala, 10 anos, mas não é muito mais, uns 13 anos, mano. Então, nesse ínterim de 10 anos, você pode ser copiado, que a justiça não pode fazer nada por você. Porque ele diz o seguinte, olha, você ainda não conseguiu sua patente. Quando você conseguir sua patente, você volta aqui e me reclama o seu prejuízo. Aí já passaram 10 anos. Isso aconteceu comigo. Quando eu consegui a patente da abraçadeira, que eu voltei lá para reclamar do cara que me copiou, ele tinha falido. Não adiantou nada. Feito, né? E era uma empresa alemã. Bem feito. Ô Paulo, como é que você pega a turma para trabalhar com você? Onde é que você vai caçar essa turma? Rapaz, hoje em dia, assim, eu por sorte, eu tenho assim, como a gente briga, eu tenho meu núcleo duro, né, que por sorte, há 10 anos atrás eu consegui formar. E são bastante fiéis à empresa, até porque a empresa também é bastante fiel a eles, né? E são funcionários bons, treinados, bem específicos no que fazem, com a cultura da qualidade, com a cultura do certo. Se uma peça der errado, ninguém tenta aproveitar, é sucata mesmo, e vamos fazer o certo. Eu já tive peças aprovadas e eu fui lá e reprovo e faz de novo, porque não quer, não ficou bonita, né? Mas está funcional, né? Então essa turma, por sorte, eu conservo. Por exemplo, agora nós estamos sem trabalho há bastante tempo, né? Não tem obra, não tem projeto, não tem obra grande de engenharia, que eu possa usar minha tecnologia. Então eu estou há 3 anos e meio parado. Mas esse núcleo duro está lá. Pinto uma parede, pinto um chão, reconto estoque, eu vou criando tiro para os caras não ficarem à toa. Eu fico. Agora... Mas não fica inventando uma coisa nova? Fico. Mas geralmente Fico. Quando você, para inventar uma coisa nova, você tem que ter uma situação concreta para você... assim... buscar a solução, né? Mas eu queria ainda, eu vou te responder isso, mas eu queria voltar ainda um pouquinho. O que entristece bastante o Vidu é a palavrinha que está em voga agora também, né? É o analfabetismo funcional, né? Não dá para não falar disso. O sistema de aprovação escolar que criaram, né? As metodologias hoje, a falta daquela escola, eu diria estadual mesmo, hoje nosso ginásio, né, digamos assim, que treinava o cara, artes manuais, com madeira, com gesso, não tem mais isso. Então, hoje você vai para o mercado, os currículos são currículos de uma folha só, dá pena. As pessoas batem na fábrica, deixam o currículo, mandam por e-mail, eu abro o currículo, eu olho todos, dá pena de ver. Então, difícil de mão de obra mesmo, difícil. Eu estou assustado com isso, não consigo comparar com o exterior, porque vem surpresas por aí. Em breve você vai saber, nós devemos fechar um projeto bem bacana nos Estados Unidos. Oba! Vamos fechar. Pô, Pai do Céu, vai fechar. Está bem encaminhado, vai fechar. Vai estar ali atrás. Olha, Pai do Céu. Vai fechar assim que está muito bem encaminhado. E é uma joint venture, Canadá e Estados Unidos já adotaram a nossa tecnologia, ponto passivo já foi, agora é discutir detalhes só. Mas depois eu vou te dar essa notícia, papel assinado. Então eu não consigo comparar lá fora. E é óbvio que eles também têm uma pequena barreira de conteúdo nacional, né? Então eu vou ter que levar esse meu núcleo duro para lá e lá vou ter que usar a mão de obra de lá, até porque eu não conheço as leis, a cultura do funcionário de lá. Então lá eu vou sofrer e depois eu te digo, mas vai ter que se mudar para os Estados Unidos, então.
Vamos... Na ponte aérea. Você não gosta muito de avião, hein? Eu não gosto de avião. Mas vai com ele do lado ali conversando, para passar. Mas vai dar, hoje com a tecnologia, com a internet, com o WhatsApp, as fotografias, dá para ir. Mas, então, aqui está difícil mesmo. Por outro lado, o mercado enxugou muito. Tudo parou muito. Muitas empresas, infelizmente, boas, não resistiram. Né, ou entraram em recuperação judicial, ou faliram mesmo. E aí deu uma compensada de a gente conseguir ainda pegar uma mão de obra, né, boa por aí. Então, mas aí não tem trabalho. É a história do ovo da galinha. Né? Você quer pegar o cara, mas não dá porque é um salário bom, mas você está sem obra. Mas eu acho que a hora que o mercado andar, a gente vai conseguir equacionar isso melhor. Agora, à medida que você tem essa dificuldade técnica, cabe a você como projetista, engenheiro, tornar o teu processo mais simples possível, como fosse uma grande linha de montagem de um automóvel. O cara não sabe montar um carro inteiro, ele monta aquele parafusinho dele ali, aquele, né? Então eu procuro pensar assim e faço isso, pratico isso, ou seja, eu dentro da minha empresa eu tenho uma peça complexa, mas eu divido ela em setores. E procuro também, como eu trabalho em ambiente confinado, fazê-la o mais leve possível. Se é uma peça grande, eu divido em 3 módulos, então eu monto ela, porque um funcionário só consegue levar. Ou no máximo 2. Porque o guindaste não entra, não vai lá dentro. Então você tem que usar artifícios para burlar a falta de especialização do teu funcionário, né? A gente faz a prova de erros, né? Então aquela peça só monta daquele jeito. Bota lá uma linguetinha que ela não gira. Então o camarada vai e só tem um jeito de montar. Então a gente tem que usar a criatividade também até para burlar a falta de mão de obra. Hoje o Paulo é um empresário, né? Tem que cuidar de negócio, saber quanto vai fazer um contrato, quanto vai ganhar, quanto vai perder, como é que está a concorrência. Mas ele gosta mesmo de ficar ali nas ferramentas, né? Gosto mesmo. O negócio dele é brincar de criar na tecnologia, de mexer, inventar. Isso aqui não perdeu ainda essa... Que bom, Paulo. Isso faz a gente tem que ter algum objetivo, né, assim, maior, que engrandeça a nossa vida. Olha, obrigado aqui pela obrigado aula. A você. Acho que as pessoas aprenderam um pouco aí as dificuldades que tem um empresário, né? A vida nesse mercado tão grandioso que é o mercado do petróleo. Pô, mesmo aí, né, parece que todo mundo nadava em mar de ouro e estamos... Não, é difícil, Vitor, difícil e cada vez se estreita mais. O Brasil está mais impactado, eu diria assim. A palavrinha mais bonita, né? Mais impactado. Mas o mundo inteiro, assim, como eu estou em 19 países e já estou desde 2008 lá fora. São 11 anos. E alguns projetos grandes lá fora eu já vi irem e voltarem. E não fechou até hoje, né? Canadá, eu sei que você está atualizado lá, o Transmountain, vai, volta, e tem briga ambiental, é a mesma coisa. Aí quando a briga ambiental resolve, aí o petróleo cai, aí olha, o petróleo não tem dinheiro para fazer o projeto. É um ioiô, danado. Bom, eu te agradeço, gente, até o próximo domingo então. Isso aí, bom domingo a todos também.